Olá, para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, e olá aos amigos da Gazeta do Povo. Antes de começar aquele convite especial para você que ainda não é assinante da Gazeta do Povo, acesse agora gazetadopovo.com.br/oferta para garantir sua assinatura pagando só R$1 por mês nos primeiros 6 meses. Essa promoção é por tempo determinado, tá? Logo vai acabar, então aproveita essa chance para comemorar os 107 anos da Gazeta do Povo. Você pode ajudar, então, se tornando assinante, é só acessar gazetadopovo.com.br/oferta. Agora vamos falar do tema do dia, Fred, porque as eleições em Portugal, então, quem venceu foi o candidato da esquerda, derrotando o candidato da direita. Pois é, Rossana, havia uma expectativa, em relação a esse segundo turno da eleição presidencial portuguesa, em que passaram dois candidatos, o António Seguro, que era um candidato historicamente ligado ao Partido Socialista. Ele foi secretário-geral do partido entre 2011 e 2014 e desde então ele estava afastado da vida política. Em 2014 ele perde uma eleição interna dentro do Partido Socialista por então António Costa, que depois se torna primeiro-ministro de Portugal. António Costa foi primeiro-ministro até 2024, ele caiu num escândalo ali de corrupção e tráfico de influência, inclusive hoje ele é o presidente do Conselho Europeu, o António Costa. O António Seguro, perdendo essa eleição interna no Partido Socialista, ele se afastou da vida política e resolveu então se candidatar ao cargo de presidente da República Portuguesa como um candidato independente, a despeito dessa ligação histórica que ele tinha com o Partido Socialista. Lá em Portugal é possível a candidatura avulsa nas eleições presidenciais. E o outro candidato, que havia uma expectativa, o André Ventura, foi fundador do partido Chega em 2019, um partido novo e que teve uma ascensão muito rápida na política portuguesa. André Ventura concorreu em 2019 nas eleições legislativas, se elegeu deputado e naquela eleição o partido Chega fez uma única cadeira. Já nas últimas eleições legislativas, em 2025, o partido se tornou a segunda maior força política do país, com 60 deputados na Assembleia da República Portuguesa, que conta com 230 cadeiras. E aí se tornou, como eu disse, a segunda força política hoje principal de Portugal. É interessante até fazer uma análise histórica desse crescimento do partido Chega. Como eu disse, então, em 2019, a primeira eleição da qual o partido participa, eles fizeram uma cadeira e naquele momento o Partido Socialista tinha 108 cadeiras e o PSD, que é o Partido da Social Democracia, que historicamente é importante dizer que quando há a queda do regime do Salazar, do Marcelo Caetano, em 1974, com a Revolução dos Cravos, dois partidos na pós-democratização do país acabam se firmando como dois principais partidos em Portugal. O PS, o Partido Socialista, e o segundo, o PSD, que era o Partido da Social Democracia. E praticamente esses dois partidos se alternavam no poder em Portugal nos últimos 40, quase 50 anos. E então, como eu disse, em 2019 o partido elege uma cadeira, em 2022 o PS atinge 120 cadeiras, ele sobe de 108 para 120 cadeiras, o PSD 72 e o Chega elege ali 8 deputados. Já em 2024, uma eleição antecipada, que um dos poderes do presidente da República em Portugal é eventualmente convocar eleições antecipadas para o parlamento, o Chega acaba tendo um crescimento exponencial de 12 para 50 cadeiras, o PSD cresce para 77 e o PS cai de 120 cadeiras para 78, justamente, como eu disse no início, com esse escândalo ali do primeiro-ministro António Costa envolvido num caso de tráfico de influência e corrupção. E, por fim, nas últimas eleições legislativas, agora em 2025, o PSD sobe para 88 cadeiras, o PS cai de 78 para 58 cadeiras e o Chega vai então para 60 cadeiras. Então, chama a atenção aqui, de 2022 para 2025, o Partido Socialista caiu de 120 para 58 cadeiras. Em relação a esse resultado da eleição presidencial, o António José Seguro ele se consagrou vencedor com 66% dos votos, André Ventura teve 33% dos votos. Basicamente, qual foi o contexto dessa eleição em Portugal? No primeiro turno, houve uma fragmentação em muitos candidatos, mais de 10 candidatos que concorreram ao cargo de presidente, e o André Ventura chegou ali no segundo turno
no primeiro turno com 23% dos votos e Antônio José Seguro com 31%. O que acontece é que houve uma aliança de todas as forças políticas praticamente portuguesas contra o André Ventura no segundo turno. E por quê? Porque o Chega ele é um partido antissistema. Ele é um partido que surge no cenário político português em 2019 justamente como antítese a esse binômio que eu disse, o Partido Socialista e o PSD, o Partido da Social Democracia. Para fim de comparação, nós no Brasil tínhamos na presidência sucessão ali PSDB-PT, era uma situação semelhante em Portugal, e aí surge uma terceira força política que coloca em xeque o domínio desses dois partidos do sistema. E essa, justamente como há um crescimento muito rápido do Chega nesses 7 anos de existência, ele coloca em xeque justamente o domínio dessas duas principais forças políticas do país e gera uma reação das elites políticas portuguesas, nessa eleição especialmente, com a chegada do André Ventura ao segundo turno da eleição presidencial. E o que ocorreu, então, nesse segundo turno foi que, basicamente, todas as forças políticas do país se aliaram em torno do Antônio José Seguro. Dentre as principais lideranças políticas portuguesas, só duas não se manifestaram em apoio ao Antônio José Seguro e preferiram manter a neutralidade. O próprio primeiro-ministro atual de Portugal, Luís Montenegro, que é do PSD, o Partido Social Democrático, e ele disse que basicamente ele não iria se manifestar porque o recado das urnas foi muito claro, que o candidato do partido do PSD ele ficou em 5º lugar, que é o Marques Mendes. Então ele falou, olha, nós perdemos a eleição no primeiro turno, eu até na condição de primeiro-ministro não me cabe interferir de qualquer maneira ou manifestar minha opinião sobre um dos dois candidatos que pode vir a ser o presidente da República. E o Passos Coelho, Pedro Passos Coelho, que foi um primeiro-ministro no início ali dos anos 2010, 2011, ele enfrentou uma situação muito difícil em Portugal, com uma crise fiscal muito grande no país, naquele momento que a Grécia também estava numa situação fiscal complicada, e o Pedro Passos Coelho é uma figura muito respeitada em Portugal, e ele também preferiu por ficar neutro nessa disputa, até porque ele tem uma certa proximidade com o André Ventura. E as demais lideranças políticas do país, praticamente todas, 100%, se manifestaram em prol da candidatura do Antônio José Seguro e ele acabou, então, se sagrando vencedor. Historicamente, ele teve a segunda maior votação da história de Portugal, nesse período pós-democratização. A maior votação havia sido do Mário Soares, grande liderança do Partido Socialista, em 1991, com 70% dos votos. Ele, Antônio José Seguro, foi 66%, agora nessas eleições. Há também um dado interessante que diz respeito à votação do André Ventura fora do território português, na comunidade da diáspora portuguesa, nos demais países do mundo. Ele acabou se sagrando o vencedor, ele fez 51% dos votos contra o 48% do Antônio José Seguro. Em relação ao Brasil, houve um pequeno número de votantes, 7.269 portugueses votaram no Brasil nesse final de semana. O André Ventura ele recebeu 58% dos votos e o Antônio José Seguro 42%. Em relação, então, a esse crescimento do Chega consistente, como eu disse, em 2019 eles fizeram uma cadeira para deputado, tiveram 1,29% dos votos. Em 2021 o partido cresceu para 11% dos votos. Em 2024, 18%, em 2025, 22%, e até que em 2026, agora nesse segundo turno, 33% dos votos. O presidente Lula se manifestou sobre esse resultado eleitoral, parabenizando o Antônio José Seguro. O Lula, que tem uma ligação com vários ali dos principais líderes do Partido Socialista português, dentre eles o ex-primeiro-ministro português José Sócrates, e o Lula disse o seguinte: parabéns a Antônio José Seguro, presidente eleito de Portugal, pela vitória expressiva nas urnas neste domingo. Numa eleição que se desenvolveu de forma pacífica e representa a vitória da democracia, num momento tão importante para a Europa e o mundo, e consolida a posição de Portugal de apoio ao acordo Mercosul-União Europeia. O Brasil seguirá trabalhando em parceria com o presidente eleito e o primeiro-ministro Luís Montenegro pelo fortalecimento das relações bilaterais históricas entre nossos países, em defesa do multilateralismo e do desenvolvimento sustentável. Há também uma análise muito boa de um historiador português, o principal historiador hoje português, chamado Rui Ramos, em que ele fala qual que era o clima em Portugal em relação à candidatura do André Ventura em comparação com a do Antônio José Seguro. Ele disse o seguinte: o que significa votar num certo candidato presidencial? Em Antônio José Seguro, dizem-nos que é possível votar sem ser socialista e sem sequer apreciar a sua figura. Mas no caso de André Ventura, não.
votar em André Ventura equivale, segundo os antiventuristas, a matricular-se no seu partido e prestar culto à sua personalidade. Por quê? Porque é que também não é possível votar em André Ventura sem que isso signifique adesão ao Chega ou aprovação do seu estilo? Por exemplo, para marcar a importância de certos assuntos de que só Ventura tem feito campanha, como o caos migratório e o risco que esse caos representa para a coesão social e a viabilidade do nosso modo de vida? Ou então, para vincar nesta segunda volta das eleições presidenciais a persistência da grande maioria de mudança das eleições legislativas de maio, de modo a prevenir qualquer tentação de usar uma eventual vitória de Seguro para justificar o imobilismo, quando não precipitar um regresso ao domínio do Partido Socialista? Para os oligarcas, porém, não é assim. Dizem-nos que não estamos a escolher entre dois políticos que são candidatos a presidente, mas entre democracia e ditadura. É mesmo a democracia que os preocupa? É que o pânico sobre o que Ventura pode imaginariamente fazer à democracia raramente corresponde ao repúdio pelo que José Sócrates e o PS lhe fizeram efetivamente entre 2005 e 2011. José Sócrates foi o primeiro-ministro do Partido Socialista, como eu disse, que era muito ligado ao Lula, que acabou sendo preso no escândalo de corrupção em Portugal. A subversão socrática do regime continua a não incomodar os que agora reagem aos cartazes de Ventura como se fosse um golpe de Estado. Fingir que estamos nos anos 30 tem o efeito de desligar o debate político da realidade. Ficamos à espera de marchas de camisas castanhas e deixamos de debater o colapso dos serviços públicos. Passamos a estar de alerta contra o novo Hitler e não precisamos de nos preocupar com as políticas migratórias ou a divergência econômica da Europa em relação aos Estados Unidos. No caso das presidenciais, eis-nos empurrados para montar barricadas contra a Ventura e dispensados de procurar saber quem é Antônio José Seguro. A suposta mobilização cívica esconde o que é de fato uma forma de despolitização. O antiventurismo histérico está, neste momento, a sujeitar o país ao risco de eleger um candidato que foi isento do devido escrutínio e debate apenas porque não é André Ventura. Somos convidados a votar em Antônio José Seguro, não como se estivéssemos a votar numa pessoa real que foi deputado, ministro e secretário-geral do Partido Socialista, mas na democracia ou até no humanismo. O candidato Seguro foi esvaziado de todo e qualquer conteúdo político e reduzido a um busto da República para pôr em Belém. Ninguém lhe perguntou o que pensa dos governos de José Sócrates e Antônio Costa, governos que ele mesmo, deputado de Sócrates, nunca criticou. Ninguém lhe perguntou o que significado dá a mudança de opinião do país nas eleições de maio, e que só pode ter contrariado a inclinação que ele, como socialista, sempre teve. Ninguém lhe perguntou que relações espera ter com este governo, se, por exemplo, o governo optar por uma orientação reformista apoiada na maioria parlamentar de direita. Seguro precisou apenas de dizer que o seu adversário quer mudança de regime. Basta-lhe não ser Ventura. Não deveria bastar. Não, nada disto é saudável. Os oligarcas estão a usar a histeria antifascista para empobrecer a democracia. No Reino Unido vão mais à frente. O governo trabalhista promoveu o cancelamento das próximas eleições locais nos municípios onde o partido de Nigel Farage pode ganhar. Eis a última estação desta campanha contra o fascismo. Suspender a democracia a pretexto de defender a democracia. Daqui, basicamente, ele faz uma crítica, então, a essa postura das elites portuguesas que, ao apoiar o Antônio José Seguro, deixaram, inclusive, de questionar o histórico dele de ligação com o Partido Socialista, a ligação muito próxima que ele tinha, inclusive, ao José Sócrates, foi o primeiro-ministro preso em Portugal, mas há um repúdio. Então, a votação do Antônio José Seguro se explica mais por um repúdio ao André Ventura do que propriamente por um apoio ao Seguro, em função dessa posição das elites portuguesas e dos próprios meios de comunicação social, né, da imprensa portuguesa, que também se colocaram de forma muito clara ali numa postura pró-Antônio José Seguro. Então, a despeito disso, né, houve essa derrota do André Ventura, mas também o Chega ele se consolida, então, como segunda maior força política portuguesa e dentro da direita hoje, a principal força política, com esse crescimento, como eu disse, histórico do partido de 2019 até 2026, e uma expectativa agora se, na condição de presidente da República, né, o presidente da República em Portugal pode convocar eleições antecipadas, legislativas, se eventualmente ele vai se utilizar desse poder para tentar fortalecer o Partido Socialista no parlamento português, que, como eu disse, ele foi perdendo relevância ao longo dos últimos anos, Susana. Bom, e a gente segue acompanhando esse e diversos assuntos aqui, né, para passar para a nossa audiência. Isso aí. Você que ainda não assinou a Gazeta do Povo, aproveite a chance então para fazer sua assinatura. O site é gazetadopovo.com.br/oferta. Você vai pagar só R$1 por mês nos primeiros 6 meses. O 15 Minutos de hoje fica por aqui e a gente espera vocês, claro, na próxima edição. Tchau!
Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, e olá os amigos da Gazeta do Povo. Antes de começar aquele convite especial para você se tornar assinante da Gazeta do Povo, garanta já sua assinatura pagando apenas R$1 por mês nos 6 primeiros meses. É só acessar gazetadopovo.com.br/oferta para garantir esse precinho especial aí para comemorar os 107 anos da Gazeta do Povo. Agora vamos lá, Fred, falar sobre a divulgação dos milhões de arquivos, ligados ao caso do Jeffrey Epstein pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que está atingindo políticos de diferentes países e continentes, enfim, quase que o mundo inteiro está sendo afetado por esses arquivos, né? Pois é, Rossana, a gente inclusive tratou da primeira divulgação desses arquivos no episódio do 15 Minutos do dia 22 de dezembro do ano passado, em que o governo americano, por meio de uma resolução que foi aprovada pelo Congresso Nacional por iniciativa de 2 deputados, um deputado do Partido Republicano e um do Partido Democrata, o Thomas Massie e o Ro Khanna, o Departamento de Justiça acabou divulgando, então, todos os arquivos envolvendo Jeffrey Epstein e a sua rede de relacionamentos, que passa ali por um convívio muito próximo com a elite mundial no campo político, diplomático, financeiro e intelectual. Os primeiros arquivos, em grande parte, eles estavam ali, especialmente com informações confidenciais, os nomes das vítimas, sobre segredos, sobre sigilo, e houve, naquele primeiro momento, na primeira divulgação, no final do ano passado, desses arquivos, muitos questionamentos se todo o arquivo havia sido disponibilizado envolvendo a investigação do caso do Jeffrey Epstein. Então, o governo americano acabou soltando um segundo lote em que há mais de 3,5 milhões de documentos que estão disponíveis na rede mundial de computadores, uma página do Departamento de Justiça, e agora, conforme a imprensa, estudiosos, pesquisadores vão se debruçando sobre esses arquivos, novas informações surgem e de pessoas que tinham ligações com Jeffrey Epstein até ele vir a óbito ali em 2019. Alguns nomes têm chamado muito atenção, inclusive um questionamento se o Jeffrey Epstein trabalhava ou não com serviços de inteligência. Há suspeitas de que ele atuaria em prol do Mossad, o Serviço de Inteligência Israelense, da própria CIA, e se especula, inclusive, se ele não teria também ligação com o Serviço de Inteligência Russo, a FSB. Dentre os nomes que hoje têm suscitado mais polêmica, temos o caso do Bill Gates, que teve uma relação muito próxima durante anos com Jeffrey Epstein, e uma das causas, inclusive, do seu divórcio com a Melinda Gates teria sido justamente essa proximidade entre os dois. Jeffrey Epstein, que foi acusado pela primeira vez de praticar crimes sexuais envolvendo menores de idade nos meados ali da década de 90, até que o caso veio a ser finalmente investigado apenas em meados dos anos 2000, quando denúncias envolviam a presença de menores de idade na sua casa em Palm Beach, no estado da Flórida, quando a promotoria estadual instaurou então um inquérito para investigar o Jeffrey Epstein. A promotoria federal também se envolveu porque havia uma suspeita de tráfico sexual interestadual e aí um crime de competência federal, até que então ele conseguiu fazer um acordo de colaboração premiada. E, finalmente, ali nos idos de 2018 e 2019, começa uma pressão pública muito forte sobre esse caso, justamente para que fossem divulgados os nomes dessas pessoas ligadas ao Jeffrey Epstein que teriam participado dessa rede de exploração sexual. Como eu disse, Bill Gates é um desses nomes. O Lex Wexner, que é fundador da empresa Victoria's Secret, também teria financiado as atividades do Jeffrey Epstein. Inclusive a casa que ele tinha em Nova York, ali numa das principais regiões de Manhattan, mais valorizadas, uma casa de 9 andares, teria sido dada a ele justamente pelo dono da Victoria's Secret, o Les Wexner. O Reid Hoffman, fundador do LinkedIn, também uma pessoa com grande proximidade. O Steve Bannon, que é um dos líderes do movimento MAGA, Make America Great Again, que tem especialmente um programa hoje de podcast muito forte nos Estados Unidos. Vazaram uma série de conversas entre ele e o Jeffrey Epstein. Inclusive, ele estava ajudando o Jeffrey Epstein a fazer um documentário numa tentativa de limpar a imagem do Jeffrey Epstein diante da repercussão do caso. O próprio Larry Summers, que foi secretário de Tesouro do Bill Clinton e foi reitor de Harvard, ele, inclusive, agora renunciou ao conselho da OpenAI, que é a empresa dona do ChatGPT, justamente por ter o seu nome enredado nesse escândalo. O príncipe Andrew
né, que era herdeiro da família real britânica, muito próximo do Jeffrey Epstein, ele também está sendo novamente investigado. Ele que daquelas figuras e das imagens que apareceram foram dos primeiros nomes a surgir nesse escândalo. Além disso, a própria Ghislaine Maxwell, que era a sua namorada, foi namorada do Jeffrey Epstein, e ajudava o Jeffrey Epstein a agenciar as meninas que acabavam, e mulheres que acabavam sendo exploradas sexualmente. São apenas alguns dos nomes. Alguns documentos interessantes, muita coisa, né? 3 milhões e meio de documentos, mas que eu inclusive fiz uma seleção, fui pesquisar ali a fonte primária desses documentos. O Ehud Barak, que era foi primeiro-ministro de Israel entre 1999 e 2001, de uma relação muito próxima com o Jeffrey Epstein. Inclusive, ele trocou uma série de e-mails com o Jeffrey Epstein. Um deles, no dia 8 de novembro de 2017, ele pergunta se alguém teria dito que chegou aos caras do Mossad por meio de você, Epstein, se é verdade que haveria essa relação entre os dois. E aí o Ehud Barak pede para o Jeffrey Epstein ligar para ele. Então, daí reforçando as suspeitas de que ele pertenceria ao Mossad. O Robert Maxwell, inclusive, que era o sogro, né, do Jeffrey Epstein, pai da Ghislaine Maxwell, ele também foi um magnata da mídia no Reino Unido, especialmente dono de tabloides no Reino Unido. Ele acabou vindo a óbito numa viagem que ele estava realizando de iate. É uma suspeita, inclusive, de que ele eventualmente prestava serviços para o Mossad e poderia ter sido eventualmente assassinado pelo Mossad. O Jeffrey Epstein manda um e-mail tratando justamente disso. Ele fala o seguinte: ele lhes disse que a menos que lhe dessem 400 milhões de libras, ele, Robert Maxwell, para salvar seu império em colapso, ele exporia tudo o que havia feito por eles, por Mossad. Naquela época, ele tinha acesso livre a Downing Street de Margaret Thatcher, a Casa Branca de Reagan, ao Kremlin e aos corredores do poder por toda a Europa. Maxwell repassava todos os segredos que aprendia ao Mossad em Tel Aviv. Em troca, eles toleravam seus excessos, vaidades e apetite insaciável por um estilo de vida luxuoso e por mulheres. Ele dizia a seus controladores que deveriam atingir e como deveriam fazê-lo. Autoproclamou-se embaixador não oficial de Israel junto ao bloco soviético. Essa é uma mensagem que o Jeffrey Epstein mandou para um destinatário não identificado. Surgiu também um documento envolvendo o próprio presidente americano Donald Trump. É um documento do FBI, em que um informante do FBI presta esclarecimentos, e nesse documento eles entrevistam o primeiro policial que investigou o caso Jeffrey Epstein lá em Palm Beach, na Flórida, em meados dos anos 2000. Ele relata que o próprio Jeffrey Epstein havia feito doações para o Departamento de Polícia de Palm Beach, e ele diz que recebeu uma ligação do Trump falando que, basicamente, que o Trump sabia do envolvimento do Jeffrey Epstein com que ele exploraria sexualmente mulheres e estaria disposto, inclusive, a auxiliar na investigação. Basicamente, esse policial disse o seguinte, que o Donald Trump afirmou que expulsou o Epstein do seu clube, o Mar-a-Lago. Trump telefonou ao Departamento de Polícia de Palm Beach dizendo: graças a Deus vocês estão parando ele. Todo mundo sabe que ele faz isso. E Trump afirmou que Ghislaine Maxwell era operadora de Epstein, descrevendo-a como maligna, e disse que era nela que se deveria focar. Disse ainda que esteve uma vez com Epstein quando havia adolescentes presentes e que saiu imediatamente dali. Trump foi uma das primeiras pessoas a telefonar quando soube da investigação. Ninguém sabia explicar como Epstein fez sua fortuna. Sabia-se que trabalhou no Bear Stearns, foi descrito como alguém técnico, capaz de fazer coisas acontecerem, mas cujo método ninguém queria saber. Inclusive, nessa época da investigação, o Epstein consegue chegar a um acordo de colaboração premiada para reduzir ali a penalidade pelos seus crimes, e ele teve como advogado Alan Dershowitz, que é professor em Harvard de Direito Constitucional, e que, segundo informações de um informe de inteligência também dessa época, ali, documento de 2020, Dershowitz também poderia eventualmente ter atuado para o Mossad. Diz aqui um informante do FBI nesse documento que está nos arquivos Epstein, que a fonte relatou que o professor de Direito de Harvard, Alan Dershowitz, influenciou muitos estudantes de famílias ricas. E muitos desses estudantes foram seus alunos. E Dershowitz disse que, se fosse jovem novamente, estaria empunhando uma arma de choque como agente da inteligência israelense. A fonte acreditava que Dershowitz foi cooptado pelo Mossad e aderiu à sua missão, e ainda mantém comunicação ocasional com Dershowitz. O Jeffrey Epstein foi representado por Dershowitz nesse processo na Flórida, e que a fonte recorda que Dershowitz disse a Alex Acosta, que era o procurador federal envolvido nesse caso, que Epstein pertencia tanto a serviços de inteligência dos Estados Unidos quanto de países aliados.
Além disso, a fonte compartilhou que houve ligações telefônicas entre Dershowitz e Epstein, durante as quais a fonte tomou notas. Após essas ligações, o Mossad telefonava para Dershowitz para realizar um debriefing. E Epstein era muito próximo do ex-primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak, e teria sido treinado como espião sob a sua supervisão. E que Barak acreditava que Netanyahu era um criminoso e a Arábia Saudita, Israel e Emirados Árabes Unidos são aliados contra Catar, Turquia, Irã e Síria. Além disso, outros documentos falando da atuação do Epstein, inclusive de uma ligação com Noam Chomsky, famoso intelectual de esquerda, em que ele relata que, num desses documentos do dia 21 de setembro de 2018, que Noam Chomsky fala para o Epstein que ele está no Brasil muito envolvido nas atividades Lula livre. Valéria, a esposa dele, que é brasileira, e eu o visitamos na prisão ontem em outros compromissos e tentarei encontrar algum tempo para fazer algo e enviar a você antes de enviar ao Max. O Noam Chomsky está sendo muito criticado por essa relação com o Epstein, inclusive ele teria recebido $270 mil do Jeffrey Epstein, e a esposa dele, no último final de semana, a Valéria, publicou uma carta pedindo desculpas por essa ligação e explicando que esse dinheiro, esses $270 mil, fariam referência a uma dívida que o Noam Chomsky teria e que o Jeffrey Epstein teria então auxiliado o Noam Chomsky. Além disso, a embaixadora da Noruega na Jordânia e no Iraque, ela acabou renunciando ao cargo na última semana, porque uma ligação de que ela tinha ligação de seu marido, que também era embaixador da Noruega, uma ligação muito forte com o Jeffrey Epstein, e, inclusive, ele teria deixado no seu testamento $10 milhões para os 2 filhos dessa embaixadora norueguesa. E essa embaixadora e o seu marido atuaram nos acordos de Oslo. Foi um acordo entre o Estado de Israel e a Organização para a Libertação da Palestina em 1993, sob a presidência do Bill Clinton, justamente ali buscando estabelecer um acordo na faixa de Gaza, tentando evitar o acirramento dos conflitos, ali na faixa de Gaza entre os palestinos e o Estado de Israel. Esses embaixadores, depois, então, comprovada aqui a ligação com o Jeffrey Epstein, como eu disse, as filhas dessa embaixadora, inclusive, sendo destinatárias do testamento do Epstein. E aqui também há uma informação de que o Epstein teria coagido um vendedor de um apartamento em Oslo, que essa embaixadora estava comprando um apartamento e ele acabou vendendo o apartamento pela metade do preço porque ele teria sido ameaçado pelo Jeffrey Epstein. O próprio embaixador britânico nos Estados Unidos, o Peter Mandelson, ele também renunciou ao cargo, isso na metade do ano passado, em função das ligações com Jeffrey Epstein. E nessa semana, o chefe de gabinete do primeiro-ministro britânico também renunciou ao cargo pelas ligações com Epstein. Agora, uma pressão muito grande dentro do próprio Estados Unidos, com o secretário de Comércio americano, o Howard Lutnick, porque ele negou que tivesse ligações com o Epstein depois daquelas primeiras divulgações dos crimes nos anos 2000. No entanto, os e-mails comprovaram que ele manteve ligações e conversas com o Epstein, uma pressão hoje para que ele renuncie ao cargo de secretário de Comércio. Outra coisa que chamou muita atenção, outro e-mail, um e-mail em que o Epstein faz referência a um vídeo que conteria imagens, cenas de tortura, e ele teria destinado esse vídeo para o sultão Ahmed bin Sulayem, que é uma das figuras mais ricas dos Emirados Árabes, dono de uma empresa que representa 10% aí do movimento de containers ao redor do mundo. Além disso, como eu disse, essa ligação do Steve Bannon, que é um dos líderes ali do movimento MAGA, com o Jeffrey Epstein, e o Jeffrey Epstein, inclusive, que fez uma ponte entre o Noam Chomsky, o intelectual de esquerda, o Noam Chomsky, e o Steve Bannon, para que eles se conhecessem. Outra pessoa que também pediu desculpas pelas ligações com Jeffrey Epstein, a princesa herdeira da Noruega, também mostrou ali uma ligação. Ariane de Rothschild, uma das famílias mais tradicionais do setor financeiro do mundo, também com ligações comprovadas. E o próprio Bill Clinton, que, junto com Hillary Clinton, prestarão esclarecimento sobre a sua ligação com Epstein no Congresso americano na próxima semana, dia 26 de fevereiro, e o Clinton, inclusive, chegou a fazer uma publicação no Twitter, fazendo referência a essa participação, essa oitiva no Congresso americano. Ele falou agora no último dia 6 de fevereiro o seguinte: eu pedi a libertação completa dos arquivos Epstein, apresentei uma declaração juramentada do que sei e apenas nessa semana concordei em comparecer pessoalmente perante o comitê. Mas para os republicanos do Comitê de Supervisão da Câmara ainda não é suficiente. Agora, o presidente do comitê, Comer, diz que quer câmeras, mas apenas a portas fechadas. Quem se beneficia desse arranjo não são as vítimas de Epstein que merecem justiça. Não é o público que merece a verdade, isso serve apenas a interesses partidários, isso não é apuração dos fatos, é pura política. Não ficarei parado enquanto me usam como figurante em um tribunal político a portas fechadas, comandado por um partido republicano acuado. Se querem respostas,
Vamos parar com jogos e fazer isso do jeito certo, em uma audiência pública, onde o povo americano possa ver por si mesmo do que isso realmente se trata. Então, você vê, boa parte da elite mundial é enredada nesse escândalo, e agora o que se necessitaria era, né, um aprofundamento das investigações para saber se as pessoas têm alguma ligação ou não com os crimes sexuais do Jeffrey Epstein, porque realmente ele tinha uma grande teia aí de relacionamentos, mas não se sabe, né, dessas pessoas quais efetivamente participaram desses crimes sexuais junto com o Jeffrey Epstein, Rosana. Mais uma história, ou muitas histórias absurdas, né, Fred, que a gente segue acompanhando aqui para repassar para os nossos espectadores e ouvintes. O episódio de hoje fica por aqui, a gente espera vocês na próxima edição, mas antes aquele convite para você se tornar assinante da Gazeta do Povo, pagando apenas R$1 por mês durante 6 meses. A gente espera vocês, claro, no próximo programa. Tchau! Olá, para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rosana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rosana, e olá aos amigos da Gazeta do Povo. Antes de começar, aquele recadinho importante para você que ainda não é assinante da Gazeta do Povo, aproveite para fazer sua assinatura pagando apenas R$1 por mês durante 6 meses. É a promoção de aniversário da Gazeta do Povo. Você acessa gazetadopovo.com.br/oferta para garantir esse precinho especial aí para ser assinante do melhor jornal do Brasil. Agora vamos lá então falar sobre o assunto do dia, né, Fred? Porque o Pleno do Superior Tribunal de Justiça afastou cautelarmente o ministro Marco Aurélio Buzzi porque ele enfrenta acusações de importunação sexual. Fred, é um caso muito grave. Pois é, Rosana. O STJ, que é o segundo principal tribunal no Brasil, depois do STF, ele é composto por 33 ministros, dos quais 1/3 vem dos tribunais de justiça dos estados da federação, 1/3 dos TRFs, tribunais regionais federais, e 1/3 da carreira do Ministério Público e de indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O ministro Marco Buzzi, ele é egresso do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Ele foi indicado ao cargo de ministro do STJ pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2011 e ele assume então essa função a partir de 2011. E como eu disse, esse tribunal ele é muito importante, especialmente nas causas que envolvem direito privado, seja uma discussão contratual, direito de família, sucessões. Essas causas costumam chegar no STJ para serem discutidas e ser fixada a interpretação, né, dos códigos e das leis, das normas infraconstitucionais no Brasil. E o que aconteceu basicamente é que ele foi passar as festas de final de ano e as férias em Balneário Camboriú, ele que é de Santa Catarina, e teria recebido visitas de um casal com a sua filha de 18 anos no início de janeiro. No dia 9 de janeiro, mais precisamente, na praia de Balneário Camboriú, em Balneário Camboriú, na praia do Estaleiro, ele teria se dirigido ali à faixa de areia e ingressado no mar com a filha desse casal de amigos, essa menina de 18 anos, e ela teria então sido assediada, importunada sexualmente pelo ministro. Ao sair, inclusive, do mar, essa incursão se deu dentro do mar. Quando eles saíram do mar, ele acabou, inclusive, feito uma ameaça velada a ela, de que ela nada falasse em relação àquele episódio. No dia anterior, inclusive, ele tinha feito uma pergunta para ela se ela gostava de homens, e ela, inclusive, respondeu ali que ela seria bissexual, e no dia seguinte, então, ele faz essa incursão e essa importunação sexual, segundo alegado por essa filha desse casal de amigos. Depois desse episódio, ela conta o que aconteceu aos seus pais. Eles decidem, obviamente, sair, embora de Balneário Camboriú. Eles estavam hospedados na casa do ministro e se dirigem então para a cidade de São Paulo. É importante dizer também que a mãe dessa menina, ela é uma advogada famosa em Brasília e que atua perante os tribunais superiores. Ao chegar em São Paulo, se dirigiram a uma delegacia da Polícia Civil para prestar as informações relativas ao episódio, a tudo o que aconteceu, esclarecendo todas as circunstâncias para que fosse instaurado então o inquérito policial. Por se tratar de um ministro do STJ, os ministros eles têm o foro por prerrogativa de função e os ministros do STJ são julgados perante o Supremo Tribunal Federal. A partir desses relatos, essa informação começou a correr em Brasília. E na retomada dos trabalhos legislativos no início desse mês de fevereiro,
3 ministras do STJ que conhecem essa advogada, mãe da menina que teria sido importunada sexualmente, se dirigiram ao presidente da corte, presidente Herman Benjamin, para relatar o ocorrido e solicitar que fosse tomada alguma medida administrativa contra o ministro Marco Buzzi. Foi então que o tribunal, no dia 3 de fevereiro, decidiu por instalar uma sindicância para apurar os fatos e, eventualmente, responsabilizar o ministro administrativamente. Do mesmo modo, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que tem o poder administrativo disciplinar sobre os tribunais do Brasil, também decidiu por instalar um procedimento para averiguação dos fatos, e o Corregedor Nacional de Justiça, que é um ministro, inclusive, do STJ, também, Mário Campbell, recolheu o depoimento dessa menina no início da semana passada. O tribunal, a princípio, decidiu na semana passada, o STJ, pela mera instauração de uma sindicância interna para melhor averiguação de todas as circunstâncias envolvendo esse caso. No entanto, no início dessa semana, houve uma reviravolta no caso, por assim dizer, porque surgiu uma nova denúncia de um crime de importunação sexual que teria sido praticado pelo ministro Marco Buzzi dentro das instalações do STJ. Segundo informações até agora apuradas, uma funcionária terceirizada do tribunal, do STJ, que continua inclusive atuando no tribunal, ela seria recepcionista do gabinete do ministro Marco Buzzi e teria sofrido ali um episódio de abuso e também a eventual prática do crime de importunação sexual em 2023. Ela chegou a relatar esse caso para colegas do tribunal, no entanto, naquele primeiro momento nada foi feito, nenhuma sindicância ou um procedimento administrativo disciplinar não acabou sendo instalado. É então que ela também faz esse relato ao CNJ para averiguar melhor as circunstâncias desse episódio de 2023 e o ministro, então o STJ, desculpe, por meio do seu plenário, que é o principal órgão do tribunal, decidiu pelo afastamento cautelar do ministro Marco Buzzi ontem, dia 10 de fevereiro, com base nesse segundo caso que surge e segundo caso relatado que teria ocorrido dentro das instalações do Superior Tribunal de Justiça. A princípio, o próprio pai da menina que foi ali importunada no início do ano em Balneário Camboriú, ao tomar conhecimento dos fatos, ele teria, diante da comoção ali do fato, ele teria decidido então por não falar a princípio para o ministro Marco Buzzi na hora que havia acontecido, mas assim que ele sai da casa, ele manda uma mensagem de WhatsApp num grupo do qual fazia parte o casal de amigos, o ministro Marco Buzzi e a sua esposa, e o pai teria falado o seguinte: o que o ministro não foi capaz de entender é que ele não estava tratando com qualquer menina, mas com uma mulher de atitude corajosa e que tem um futuro brilhante pela frente, que jamais será afetado por tamanho absurdo. Ele, o ministro, confundiu a doçura, a educação e a simpatia da minha filha, achando que ela iria se fechar, se calar e não contar para ninguém. Lindo engano, meu caro. A própria filha do ministro acabou saindo em defesa do seu pai e disse o seguinte: é um absurdo essa narrativa de que a moça teria proximidade ou até intimidade com a família ou com meu pai. É uma moça que nós, as filhas, sequer conhecemos e nunca fez parte do nosso convívio. Nunca existiu essa relação, como foi afirmado, de avô e confidente. A relação da advogada com a família é recente, não de anos, como querem fazer crer. Em relação a essa questão é que a menina, ao prestar um depoimento à Polícia Civil do Estado de São Paulo e ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, ela teria dito que tinha uma relação de confiança com o ministro Marco Buzzi, que o via inclusive como um avô pela idade dele, ele tem 68 anos de idade, e que ficou surpresa, foi surpreendida com a atitude dele de importuná-la na praia, dentro do mar, em Balneário Camboriú. O próprio ministro, quando da primeira manifestação do STJ no sentido de instaurar uma sindicância, ele acabou emitiu uma nota pública naquele primeiro momento dizendo o seguinte: que é inaceitável o retrocesso civilizacional, a tentativa de julgar e condenar uma pessoa antes mesmo do início formal de uma investigação. Vazamentos instantâneos de informações sigilosas sobre fatos não verificados é um truque sórdido. Tribunais com magistrados experientes e ritos depurados ao longo de séculos não podem ser substituídos por juízes e opiniões inflamadas e quase sempre anônimas no noticiário. Não é demais pedir serenidade e respeito ao devido processo legal.
a defesa aguarda o momento oportuno para esclarecer os fatos e apresentar suas provas. A própria defesa também do ministro soltou uma nota dizendo o seguinte, que o vazamento antecipado de informações não checadas, alheias aos canais institucionais e antes mesmo do acesso da defesa aos autos, revela um esforço deliberado de constranger o devido processo legal e influenciar indevidamente futuras decisões judiciais. Até o presente momento, a defesa não teve acesso aos autos, muito embora já tenha apresentado pedido de habilitação desde a semana passada. Não há, portanto, qualquer base jurídica ou factual que permita manifestações responsáveis sobre fatos ainda indefinidos, muito menos julgamentos públicos antecipados. É preciso lembrar que a oitiva realizada sem a presença da parte reclamada fere frontalmente o artigo 62 do Estatuto Interno do Conselho Nacional de Justiça, o que compromete a própria regularidade do procedimento. O ministro Marco Buzzi não cometeu qualquer ato impróprio, como será possível demonstrar oportunamente no âmbito dos procedimentos já instaurados. E aqui há, inclusive, uma curiosidade histórica, porque ele sucedeu o ministro Marco Buzzi, um outro ministro do STJ, Paulo Medina, que também havia sido acusado de abuso, de assédio sexual em 2003. No caso do ministro Paulo Medina, ele foi acusado por uma assessora, que inclusive era filha de outro integrante do STJ, o ministro Antônio de Pádua Ribeiro, de que ela teria sido assediada dentro do gabinete pelo ministro Paulo Medina. Ele inclusive acabou sendo afastado ali para apuração do fato. Em relação agora então ao ministro Marco Buzzi, foram instaurados então esses dois procedimentos, um perante o CNJ e outro perante o STJ. O CNJ suspendeu a princípio agora esse procedimento administrativo até que o STJ venha a concluir a sua sindicância interna, que tem previsão de conclusão no dia 10 de março, e a expectativa, inclusive, é de que eventualmente o ministro seja aposentado compulsoriamente dentro do que prevê a Lei Orgânica da Magistratura Nacional como penalidade por infrações administrativas, dentre elas a pena de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais. E o próprio ministro Marco Buzzi, ele na semana passada chegou a pedir 10 dias de afastamento do tribunal por motivo de saúde e ontem, antes do julgamento pelo STJ, do afastamento cautelar do ministro, ele chegou a pedir uma extensão desse prazo de afastamento por motivo de saúde de 10 para 90 dias. E ele publicou uma carta, inclusive, tentando convencer os seus pares a não afastá-lo cautelarmente do cargo. Ele disse o seguinte: caros colegas, muito impactado com as notícias veiculadas e também por me encontrar internado em hospital, sob acompanhamento cardíaco e emocional, até o momento estive calado. De modo informal, soube de fatos contra mim imputados, os quais igualmente repudio. Tudo está causando mágoas às pessoas da minha família e convivência. Creio que nos procedimentos já instaurados demonstrarei minha inocência. Tenho quase 70 anos de idade, trajetória pessoal e profissional ilibadas, casamento feliz de 45 anos, que frutificou 3 filhas amorosas e minha família está coesa ao meu lado. Jamais adotei conduta que envergonhasse a família ou maculasse a magistratura. Esse histórico não é invocado como prova de inocência, mas como elemento relevante de coerência biográfica, o que clama por cautela redobrada na apreciação das graves acusações. Sem ainda compreender as razões das imputações feitas, lamento todo esse grande sofrimento e também desgaste na nossa corte, revelando que estou submetido à dor, angústia e exposição que ninguém deveria vivenciar. De consciência tranquila, mas alma muitíssimo agitada ante a prematura divulgação de informações, agradeço àqueles que me franquearam o benefício da dúvida, confio que por meio da apuração técnica e imparcial, os fatos serão devidamente esclarecidos. E em relação à medida de afastamento, a defesa publicou a seguinte nota. A defesa do ministro manifesta respeitosa resignação com afastamento cautelar determinado em sede de sindicância administrativa. Sustenta-se a desnecessidade da medida, sobretudo diante da inexistência de risco concreto à rigidez procedimental da investigação e também porque o ministro já se encontra afastado para tratamento médico. Forma-se um arriscado precedente de afastamento de magistrado antes do crivo do pleno contraditório. Aponta, por fim, que já estão sendo colhidas as contraprovas que permitirão, ao fim, a análise serena e racional dos fatos. Em relação, inclusive, a esse momento em que são apurados esses eventos, um dos ministros do STJ, numa declaração em off, ele disse que é o pior momento possível por um caso desses surgir, justamente quando se questionam condutas de ministros de tribunais superiores, em especial do próprio STF, com as condutas do ministro Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, diante do caso e do escândalo do Banco Master.
Então, a expectativa agora com esse caso de que o STJ vai concluir a sindicância interna até dia 10 de março e, segundo já se apura, os ministros estariam tendentes a aposentar compulsoriamente o ministro do STJ, Marco Buzzi, diante dessas duas graves denúncias, uma ocorrida fatos ocorridos no início desse ano, em Balneário Camboriú, e a segunda delas o evento ocorrido em 2023, no entanto, só agora denunciado. Essa servidora do tribunal, inclusive, ela já havia feito uma denúncia anterior, mas nenhum procedimento havia sido instaurado e agora essa expectativa, então, de que eventualmente o ministro Marco Buzzi será aposentado compulsoriamente no momento que, como eu disse, várias condutas dos ministros de tribunais superiores têm sido questionadas à luz ali da moralidade e do ordenamento jurídico, Rossana. E, infelizmente, a punição nesses casos ainda é aposentadoria compulsória, né, Fred? Pois é. É mais um benefício até do que propriamente... E essa é uma discussão grande para tentar mudar a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, só que ele tem uma questão que esse é um projeto de iniciativa do próprio Poder Judiciário e dificilmente eles vão querer alterar um regime jurídico que lhes é favorável. Né? Com certeza, mas a gente segue acompanhando, né? Para, claro, repercutir e contar para você que está acompanhando a gente. O episódio de hoje fica por aqui. Claro que a gente espera vocês na próxima edição e você que ainda não é assinante da Gazeta do Povo, faça agora a sua assinatura pagando apenas R$1 por mês nos primeiros 6 meses. É só acessar gazetadopovo.com.br/oferta. Tchau! Olá, para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, e olá aos amigos da Gazeta do Povo. Antes de começar, aquele recado para você que ainda não é assinante da Gazeta do Povo, aproveite a promoção de aniversário para pagar apenas R$1 por mês nos primeiros 6 meses de assinatura. É só acessar gazetadopovo.com.br/oferta para garantir esse precinho aí em comemoração aos 107 anos da Gazeta do Povo. Fred, agora vamos falar então, porque a Polícia Federal produziu um relatório que traz evidências das ligações entre Daniel Vorcaro e o Banco Master com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e isso tem uma série de implicações. Primeiro, Toffoli é relator do processo que investiga essa fraude do Banco Master, enfim, tem toda aquela história do Taiaiá, do resort e, claro, todo o aspecto moral de um ministro do Supremo ter ligações com alguém como Daniel Vorcaro. O que então representa, de fato, esse relatório da Polícia Federal? É muito grave, Rossana. Queria até começar lembrando de uma frase do ministro Dias Toffoli numa entrevista em fevereiro de 2019, que ele disse que ser juiz não é fácil, é um sacerdócio. O problema é que quando se transforma esse sacerdócio em balcão de negócios. E o ministro Dias Toffoli apareceu, então, em diálogos no aparelho telefônico de Daniel Vorcaro, que teve a sua criptografia quebrada pela Polícia Federal. E nesses diálogos, então, o ministro Dias Toffoli aparece como interlocutor do banqueiro Daniel Vorcaro. São fatos extremamente graves porque envolvem a relação entre um juiz e um dos investigados no processo da sua própria relatoria. E desde o início havia questionamentos em relação à atuação do ministro Dias Toffoli nesse processo. Em novembro do ano passado, quando ele se torna relator dessa ação, dias depois de que ele tinha viajado para o Peru com um dos advogados de um dos réus investigados desse processo, um dos diretores do Banco Master, ele viajou com o advogado Augusto de Arruda Botelho, e uma série de decisões altamente suspeitas que o ministro foi tomando ao longo do tempo, para além da questão do resort Taiaiá. Em relação ao resort, o ministro nunca havia afirmado anteriormente ser dono do resort. A despeito de ele ser tratado, de fato, como proprietário pelos funcionários do resort, a aparência pública da sociedade era de que seus dois irmãos, um deles padre e um engenheiro, seriam sócios do resort Taiaiá. E essas revelações feitas pela Polícia Federal, que inclusive levaram o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, a apresentar essas conversas telefônicas para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, na última segunda-feira, se escancara uma promiscuidade na atuação da judicatura por parte do ministro Dias Toffoli e coloca em xeque a sua atuação não só nesse caso, mas inclusive a sua permanência no próprio Supremo Tribunal Federal. E por quê? Porque ele veio tomando uma série de decisões altamente suspeitas nesse caso, como aquela decisão de acariação dos investigados,
com o diretor do Banco Central, que não figura dentre os investigados, mas ele conduziu o processo de liquidação do Banco Master. A questão mesmo, no início desse ano, daquela decisão que o ministro Dias Toffoli determina a lacração dos aparelhos telefônicos apreendidos na segunda fase da Operação Compliance Zero, em que a Polícia Federal não poderia fazer a extração imediata dos dados desses aparelhos telefônicos, o que é a praxe no trabalho policial, justamente para garantir a idoneidade do material recolhido e garantir que esse material recolhido não sofra nenhum tipo de adulteração ou que, inclusive, que esses dados sejam apagados de qualquer maneira nesses dispositivos telefônicos. Depois o ministro Dias Toffoli, inclusive, designa peritos da sua confiança para fazer análise desse material e depois também concede o acesso ao Procurador-Geral da República. A postura do ministro Luiz Edson Fachin, que encerra antecipadamente suas férias em janeiro para lidar com essa crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal, e o ministro Luiz Edson Fachin, que é bom recordar que chegou a fazer uma nota em defesa do ministro Dias Toffoli, inclusive com um certo tom de ameaça àqueles que viessem a criticar a atuação do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Edson Fachin, em 22 de janeiro de 2026, disse o seguinte: a seu turno, a Corte Constitucional Brasileira se pauta pela guarda da Constituição, pelo devido processo legal, pelo contraditório e pela ampla defesa, cumprindo respeitar os campos de atribuições do Ministério Público e da Polícia Federal, porém atuando na regular supervisão judicial, como vem sendo feito no âmbito dessa Suprema Corte pelo ministro relator Dias Toffoli. E ele vai ali no final dizendo o seguinte: é induvidoso que todos se submetem à lei, inclusive a própria Corte Constitucional. Nada obstante, é preciso afirmar com clareza: o Supremo não se curva a ameaças ou intimidações. Quem tenta desmoralizar o STF para corroer a sua autoridade, a fim de provocar o caos e a diluição institucional, está atacando o próprio coração da democracia constitucional e do Estado de Direito. A Transparência Brasil, inclusive, é uma ONG dedicada ao trabalho de fiscalização do Estado, especialmente na área de combate à corrupção, falou o seguinte, que hoje a maior ameaça à democracia são os ataques ao Supremo que vêm de dentro do próprio Supremo por membros do Supremo Tribunal Federal. E esse caso do ministro Dias Toffoli escancara justamente isso, de um ministro que está atuando à frente dessa investigação e que tem relações com o banqueiro Daniel Vorcaro. No conteúdo dessas conversas entre os dois, haveria inclusive um convite por parte do ministro Dias Toffoli para que o Daniel Vorcaro fosse ao seu aniversário. E, como eu disse, a própria revelação e o ministro Dias Toffoli vem a público dizer que é o dono do Resort Itaiaia junto com os seus irmãos. O que causa um estranhamento em relação à posição dos irmãos na sociedade. Porque o jornal Estadão enviou um jornalista para a cidade de Marília e entrevistou a cunhada do ministro Dias Toffoli e ela falou desconhecer que o marido dela seria dono do Resort Itaiaia, ele que consta como sócio administrador da Maridit, que é a empresa dos irmãos Dias Toffoli. Então, inclusive aparenta essa relação de que esses dois irmãos do Toffoli, um deles um padre, que sejam laranjas do ministro Dias Toffoli nessa pessoa jurídica. E aí também começa a fazer sentido por que o ministro Dias Toffoli, quando do julgamento da resolução do CNJ que regulamenta a questão das redes sociais, do uso das redes sociais por juízes na semana passada, ele falou o seguinte, que se ele tem um pai e uma mãe, um juiz acionista de uma empresa, dono de uma empresa da fazenda, vários magistrados são fazendeiros, donos de empresa, e eles não excedendo a administração têm todo o direito aos seus dividendos. O ministro já estava fazendo uma espécie de defesa antecipada ao falar da possibilidade de juízes serem acionistas de empresas, salvo na condição de administradores. E veio a público, então, pela primeira vez essa informação. Ontem à noite, o ministro Dias Toffoli lançou uma nota negando que seja suspeito para atuar nesse caso, e ele disse o seguinte: o gabinete do ministro esclarece que o pedido de declaração de suspeição apresentado pela Polícia Federal trata de ilações. Juridicamente, a instituição não tem legitimidade para o pedido, por não ser parte no processo nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil. Quanto ao conteúdo do pedido, a resposta será apresentada pelo ministro ao presidente da Corte. Dentre essas conversas, inclusive, há informações de pagamentos que teriam sido feitos pelo Banco Master, pelo fundo do Banco Master, para a empresa de titularidade do ministro Dias Toffoli, que obviamente coloca em xeque a sua atuação nesse processo. E o ministro também soltou, então, uma nova nota pela manhã, dizendo o seguinte, que a Maridit é uma empresa familiar
constituída na forma de sociedade anônima de capital fechado, devidamente registrada na Junta Comercial e com prestação de declarações anuais à Receita Federal do Brasil. Suas declarações à Receita, bem como as de seus acionistas, sempre foram devidamente comprovadas. O ministro Dias Toffoli faz parte do quadro societário, sendo a referida empresa administrada por parentes do ministro. De acordo com a lei orgânica da magistratura, o magistrado pode integrar o quadro societário de empresas e dela receber dividendos, sendo-lhe apenas vedado praticar atos de gestão na qualidade de administrador. A referida empresa foi integrante do Grupo Tayaya Ribeirão Claro até 21 de fevereiro de 2025. A participação anteriormente existente foi integralmente encerrada por meio de 2 operações sucessivas, sendo a primeira a venda de cotas ao Fundo Arlen, pertencente ao Banco Master, em 27 de setembro de 2021, e a segunda alienação do saldo remanescente à empresa PHD Holding, em 21 de fevereiro de 2025. Essa empresa, PHD Holding, é a empresa do Paulo Humberto Barbosa, que é advogado dos irmãos Batista, donos da JBS, da Holding JF. Vamos nos recordar que em dezembro de 2023, o ministro Dias Toffoli deu uma decisão suspendendo o pagamento de uma multa num acordo de leniência pela JF do valor de 10 bilhões de reais, meses depois dessa holding ter contratado a ex-esposa do ministro, Roberta Rangel, à época esposa, para ser advogada do grupo. Então, essa operação também de compra de toda a operação do Resort Tayaya por um advogado dos irmãos Batista também acende um alerta vermelho em relação à relação entre Dias Toffoli e os irmãos Batista, considerando essa decisão, né, que reduziu uma multa aí de 10 bilhões de reais para aproximadamente 1 bilhão de reais, tal qual foi decretada a multa no final do ano passado na Justiça Federal do Distrito Federal. Então, são fatos extremamente graves que mostram uma teia de relações do ministro Dias Toffoli, seja no caso do Banco Master, né, com Daniel Vorcaro, essas conversas que indicam inclusive um pagamento aí da ordem de 20 milhões de reais que esse fundo ligado ao Banco Master teria feito para a empresa do ministro Dias Toffoli. A própria conversa com o cunhado do Dias Toffoli, Fabiano Zettel, que fazia administração desse fundo e, segundo dito, teria pressionado inclusive o Daniel Vorcaro para fins de concretização desse pagamento, e toda essa relação promíscua que em casos, né, regidos aí pelo Código de Processo Penal, artigo 252 e artigo 254, é um caso típico de impedimento e suspeição para atuar nesse processo. Se um juiz tem qualquer tipo de vínculo objetivo ou subjetivo com uma causa que ele vai julgar, ele se declara impedido ou suspeito justamente para se assegurar a imparcialidade na apreciação e julgamento daqueles fatos que eles são submetidos. O ministro Dias Toffoli não só tem que esclarecer as suas relações com o Daniel Vorcaro, mas também não tem condições mais de continuar no Supremo Tribunal Federal, considerando que esse é um caso, inclusive, de crime de responsabilidade previsto na lei de impeachment, artigo 39, que prevê que o juiz que atua em causa na qual ele deveria se declarar suspeito, ele deve ser impedido nos termos, é uma infração político-administrativa nos termos da lei do impeachment, fora a questão envolvendo a possível prática do crime de lavagem de dinheiro, né, que inclusive houve uma quebra de sigilo fiscal e bancário por parte do senador Alessandro Vieira em relação ao ministro Dias Toffoli, ao ministro Alexandre Moraes, na questão envolvendo o contrato de sua esposa com o Banco Master, na CPI do crime organizado. No entanto, o senador Fabiano Contarato, do PT de Sergipe, não marcou até o presente momento uma nova sessão da CPI do crime organizado, porque ele não quer que esses requerimentos sejam apreciados e eventualmente aprovados para fins de investigação dos 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. A defesa do Vorcaro também se manifestou sobre essas conversas que vieram a público com a quebra da criptografia do seu aparelho telefônico. Ele disse o seguinte: a defesa de Daniel Vorcaro manifesta preocupação com vazamento seletivo de informações que acaba por gerar constrangimentos indevidos, favorecer ilações e a construção de narrativas equivocadas, além de prejudicar o pleno exercício do direito de defesa. O respeito ao contraditório e ao devido processo legal é a condição essencial para a correta apuração dos fatos. Tudo o que se espera dos responsáveis pela investigação é que exerçam suas atribuições de forma isenta e imparcial, por se tratarem de representantes do Estado com papel fundamental para a democracia. A defesa reafirma sua confiança nas instituições e no regular funcionamento da Justiça, destacando que o esclarecimento completo das questões e análise depende da apuração técnica equilibrada e conduzida com respeito às garantias fundamentais.
O próprio diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, deu uma entrevista tratando desse aspecto e falou o seguinte: o que foi encontrado no celular de Vorcaro em relação a conversas com o ministro Dias Toffoli, respondeu ele, esse é um tema que envolve investigação sob sigilo, então não posso comentar nem tratar de especulações. E questionado, Toffoli viajou a bordo de um jatinho acompanhado de um advogado dos investigados do Banco Master. Além disso, os irmãos do ministro tinham um investimento no resort que recebeu um aporte do cunhado de Vorcaro. Essa informação agora já está desatualizada porque o próprio ministro Dias Toffoli é dono do resort. Ele falou o seguinte em relação ao conflito de interesses. Isso é uma questão técnica, não é uma questão legal ou jurídica, e não compete à Polícia Federal arguir qualquer questão que não seja da sua competência. Isso o próprio Supremo, creio eu, saberá analisar se for o caso de analisar no momento oportuno. Ou se o relator identificar algum caso que ele entenda obrigado pela lei em relação a impedimento ou suspeição, ele deve fazer essa apreciação que é do Poder Judiciário e não da polícia. E eu gosto sempre de lembrar do caso envolvendo juízes da Suprema Corte chilena, ocorridos em 2024 e 2025, que numa situação semelhante ao ministro Dias Toffoli, sofreram impeachment com votação unânime do Senado chileno e no caso de uma das ministras, a Ângela Vivancos, acabou sendo presa inclusive pelos fatos. E essa situação envolvendo o ministro Dias Toffoli demanda apuração e coloca em xeque a sua atuação na condição de ministro do Supremo, considerando todos esses fatos relevantes que vieram a público, com esse pedido de suspeição, inclusive, dele na Suprema Corte nesse caso, Rossana. Mais uma história que a cada dia que passa fica pior, né, Fred? Mais enrolado. A gente vai acompanhando o desfecho para contar para vocês que estão em casa assistindo a gente. E se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, aproveite a promoção de aniversário de 107 anos do jornal para fazer sua assinatura pagando apenas R$1 por mês nos primeiros 6 meses. É só acessar gazetadopovo.com.br/oferta. O episódio de hoje fica por aqui. A gente espera vocês, claro, na próxima edição. Tchau! Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, e olá os amigos da Gazeta do Povo. Fred, depois de muito negociar, então, os ministros chegaram à conclusão, ou o ministro Dias Toffoli chegou à conclusão, que ele deveria deixar a relatoria do caso que investiga o Banco Master. E eu te pergunto, Fred, ele sai desmoralizado dessa situação ou... O que você acha? Qual que é a sua opinião? Ele sai desmoralizado e também o Supremo Tribunal Federal, porque a atitude que se esperaria dos ministros era uma repreensão ao ministro Dias Toffoli em função das informações que foram reveladas no aparelho telefônico do Daniel Vorcaro, mas não um mero afastamento do caso do Banco Master, mas um afastamento do próprio Supremo Tribunal Federal para que ele seja responsabilizado pelos atos e pelas informações que foram trazidas a público, tal qual aconteceu e analisamos nessa semana no 15 Minutos com o ministro do STJ, que foi acusado da prática do crime de importunação sexual e o STJ decidiu pelo afastamento cautelar do ministro Marco Buzzi e essa seria a solução adequada também nesse caso do STF, até que fosse então instaurada uma investigação sobre os fatos levantados pela Polícia Federal e que foram informados ao ministro Luiz Edson Fachin na última segunda-feira. E aqui é um ponto importante. A Polícia Federal, ao levar ao conhecimento do presidente da Casa fatos envolvendo o ministro Dias Toffoli, que foram descobertos no curso das investigações do Banco Master, aquelas informações não se tratavam também de um mero pedido de suspeição, de arguição de suspeição do ministro Dias Toffoli para afastá-lo do caso, mas também o cumprimento de um artigo, do artigo 33 da LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que diz o seguinte: quando, no curso de investigação, houver indício da prática de crime por parte de magistrado, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá os respectivos autos ao tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, a fim de que prossiga na investigação. Então, essa comunicação que foi feita pelo diretor-geral da Polícia Federal ao Andrei Rodrigues, ao presidente do STF, decorreu, segundo apurado, justamente do cumprimento do artigo 33 da LOMAN em função de fatos e de pagamentos que teriam sido efetuados ao ministro Dias Toffoli, que não estariam relacionados apenas à venda ali das cotas de participação no resort Itaiaia. Ele que sempre ficou silente sobre a sua propriedade desse resort e que também acabou por confirmar que é também proprietário do resort Itaiaia e que fez a venda dessas ações do resort, das cotas do resort,
por um fundo de investimentos ligado ao Banco Master, que é administrado pelo cunhado do Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, e também, no ano passado, a venda de cotas para o advogado da JBS, né, JBS, que foi beneficiada por várias decisões do ministro Dias Toffoli. Interessante destacar aqui os trechos da nota do Supremo Tribunal Federal, Supremo, então, que decidiu por uma solução que não está prevista no Código de Processo Penal. Basicamente, o ministro Dias Toffoli renunciaria, né, à relatoria do caso, e assim o fez, abrindo mão de ser o relator desse caso, e o ministro Luiz Edson Fachin considerando pelo arquivamento, uma decisão pelo arquivamento da arguição de suspeição do ministro Dias Toffoli, porque não haveria, nas palavras dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, motivo para a decretação da suspeição e impedimento do ministro Dias Toffoli para atuar nesse caso. Não existe, do ponto de vista do direito processual, essa hipótese de um ministro renunciar, ou de um juiz renunciar à condução de um caso. As competências jurisdicionais estão definidas na lei, nos códigos de processo, e elas têm que ser observadas. Existem sim as hipóteses de um ministro se afastar de um caso justamente quando existe uma suspeição ou impedimento para a condução daquela ação. E as hipóteses estão elencadas nos códigos de processo civil e de processo penal. Ou, no caso também, se aquele ministro é incompetente, né, se aquela ação foi distribuída de forma equivocada e o ministro, então, ou o juiz, seria incompetente para atuar naquele caso. Fora isso, o ministro está obrigado a conduzir a ação nos termos, né, dessas competências constitucionais e não existe essa hipótese, então, de uma mera renúncia de um processo. Os ministros soltaram a seguinte nota. Os 10 ministros do STF, reunidos em 12 de fevereiro de 2026, considerando o contido no processo de número 244, a arguição de suspeição, declaro não ser caso de cabimento para a arguição de suspeição, em virtude do disposto no artigo 107 do Código de Processo Penal e no artigo 280 do Regimento Interno do STF. Eles invocam esse artigo 107, vamos ver o que diz esse artigo. Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. Ou seja, o artigo invocado pelos ministros do STF não trata de suspeição de juiz, mas de suspeição da autoridade policial. Eles invocam esse artigo e esse artigo não tem absolutamente nada a ver com a questão do ministro Dias Toffoli. Você vê esse malabarismo argumentativo para aliviar a barra do ministro Dias Toffoli, né, e blindá-lo. E segue a nota. Reconhecem, assim, a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli na relatoria da reclamação 88121 e de todos os processos a ela vinculadas por dependência. Expressam neste ato apoio pessoal ao ministro, respeitando a dignidade de Sua Excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. Anote-se que Sua Excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela Polícia Federal e pela PGR. Registram ainda que, a pedido do ministro Dias Toffoli, levando em conta a sua faculdade de submeter à presidência do tribunal questões para o bom andamento dos processos e considerando os altos interesses institucionais, a presidência do STF, ouvidos todos os ministros, acolhe comunicação de Sua Excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob a sua relatoria para que a presidência promova a livre redistribuição e a presidência adotará as providências processuais necessárias para a extinção da arguição de suspeição e para a remessa dos autos ao novo relator. Então, essa decisão dos ministros do Supremo não surpreende porque tem sido, né, a prática dos ministros de acobertarem os atos um dos outros, mas eu queria destacar aqui a fala do ministro, do Procurador de Justiça, Rodrigo Chemin, que é um dos maiores processualistas brasileiros, tratando justamente dessa nota do ministro do Supremo Tribunal Federal, né, dos 10 ministros do Supremo Tribunal Federal. Diz ele o seguinte, o procurador Rodrigo Chemin: estamos no início do ano letivo da disciplina de processo penal e um dos primeiros tópicos do programa versa sobre os princípios da jurisdição. O interessante para os alunos entenderem a importância dessa discussão é que hoje o tema deixou de ser apenas um conteúdo teórico e passou a ocupar a pauta do dia em razão da nota assinada por 10 ministros da Suprema Corte afirmando que o ministro Toffoli não é suspeito no chamado caso Master, mas que ainda assim declinaria da relatoria para redistribuição no feito. Como professor de processo penal, não posso deixar de registrar que a manifestação institucional do Supremo suscita relevantes questões dogmáticas acerca do exercício do poder jurisdicional. Para além de outros aspectos que certamente ingressam na história da Corte, o episódio constitui um instigante exercício de reflexão para alunos da graduação. A indeclinabilidade da jurisdição é princípio estruturante da função jurisdicional.
Significa que o juiz investido, imparcial e competente, uma vez provocado, não pode se recusar a julgar. A jurisdição é dever poder indisponível, não se exerce por conveniência nem se abdica por razões institucionais genéricas. Se o magistrado é o juiz natural e não está impedido ou suspeito, deve exercer integralmente a competência que a ordem jurídica lhe atribui. À luz desse princípio, a nota se revela duplamente equivocada. Primeiro, porque há hipótese evidente de impedimento objetivo, cuja incidência não depende de deliberação política ou de chantagem colegiada, ou de chancela colegiada. O impedimento é matéria de ordem pública, taxativa, cognoscível de ofício e geradora da inexistência do ato praticado pelo magistrado. Se presente, impõe o afastamento obrigatório. Não se trata de faculdade institucional, mas de subsunção normativa. Além disso, as notícias amplamente divulgadas e até o momento não formalmente desmentidas indicam circunstâncias que, em tese, podem se enquadrar em múltiplas hipóteses de suspeição. E se tais hipóteses se confirmarem, não se estará diante apenas de impedimento, mas também de suspeição, reforçando ainda mais a necessidade de afastamento por fundamentos estritamente ilegais. Segundo, porque se, como afirma a nota, não há impedimento nem suspeição, então não poderia haver declinação do exercício da relatoria por razões de, abre aspas, autointeresses institucionais. Nesse cenário, a redistribuição voluntária tensiona diretamente o princípio da indeclinabilidade e o postulado do juiz natural, pois a jurisdição não é bem disponível do magistrado e nem da instituição. Dentro da normalidade dogmática das regras processuais e daquilo que se ensina dos manuais e nas salas de aula, a alternativa coerente permaneceria binária. Ou há impedimento ou suspeição, hipótese em que o afastamento é obrigatório, ou não há qualquer causa de restrição, caso em que a jurisdição deve ser exercida até o final em respeito ao juiz natural e à indeclinabilidade. O que não se ajusta à lógica do sistema, tal como estruturado e transmitido no ensino jurídico, é afirmar simultaneamente a inexistência de vício objetivo ou subjetivo de imparcialidade e, ainda assim, admitir a renúncia ao exercício do poder jurisdicional. Então, é uma situação mais uma surreal envolvendo os ministros do Supremo Tribunal Federal que acobertam-se uns aos outros com essa decisão que fere toda a boa técnica jurídica, conforme reconhecido aqui por um dos grandes juristas brasileiros. E digo mais, os questionamentos do ministro Dias Toffoli vêm já desde o princípio, quando ele foi indicado para o STF, e há um professor da USP, o Conrado Ubner Mendes, que deixou isso muito claro quando tratou de um artigo da indicação do Toffoli em 2024. Ele falou o seguinte: é isto um juiz? O ministro Dias Toffoli chegou ao STF após nomeação rodeada de controvérsia. A ausência de credenciais acadêmicas e profissionais e a atuação pouco conhecida como advogado de partido foram lembradas de modo recorrente para questionar a nomeação mais sagaz e corajosa de Lula. Mas amor mesmo, Toffoli resolveu declarar o neolavajatismo, ou lavajatismo invertido, também conhecido como antilavajatismo sectário. Seu rigor pela invalidação monocrática de provas produzidas contra a oligarquia colonial e extrativista, sob o argumento genérico de violação do devido processo, comove a advocacia lobista mais do que a prisão do pobre coitado. Trabalhadores e pensionistas vão pagar a conta da suspensão da multa de bilhões de reais das maiores empresas do país. Uma causa, dizem, progressistas. Daqui ele se refere a essas decisões do ministro Dias Toffoli de suspender o pagamento de multas pela JBS, a JEF, a holding do grupo JBS, e pela própria Odebrecht, no caso do Odebrecht, num julgamento que envolveu uma multa de 8,5 bilhões de reais. E aqui a própria Transparência Internacional, que é uma ONG dedicada ao combate à corrupção, traz um dado interessante. A suspensão do pagamento dessa multa por parte do Toffoli em relação ao caso do Odebrecht, de 8,5 bilhões de reais, ela vem no bojo de um parecer que havia sido feito pela Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça, por base de um documento apresentado por quem? Augusto de Arruda Botelho, que 2 anos depois se torna advogado justamente de um dos diretores do Banco Master. Então, você vê justamente, veja, a suspensão de uma decisão de pagamento de multa, no caso do Odebrecht, decorreu de um documento apresentado pelo advogado do Banco Master em 2023, quando ele era secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça, sob a batuta do então ministro da Justiça, Flávio Dino. Então você vê essa relação, uma simbiose entre vários agentes jurídicos, especialmente hoje nas altas esferas do poder judiciário, que colocam em xeque, como eu disse no início, não só a credibilidade do próprio ministro Dias Toffoli, mas da própria instituição Supremo Tribunal Federal. E esse próprio professor Conrado Ubner Mendes, que é professor de Direito da USP, disse o seguinte: com a decisão de levar Toffoli da suspeição e protegê-lo de qualquer investigação, a suspeição não é mais do Toffoli, a suspeição é do STF.
O escândalo já não é mais só do Master, o escândalo é do STF com o Master. Toffoli no STF era insustentável desde o dia em que foi nomeado em 2009. Foi aprofundando sua insustentabilidade ao longo dos anos, no seu misto de mediocridade com promiscuidade. Se for mantido no STF, fica ainda mais difícil respeitar o tribunal. A troco de quê? Sabemos. Então, é uma situação muito sustentável. Você vê juristas hoje dos mais diversos campos político-ideológicos, da esquerda à direita, questionando a atuação dos ministros do STF, considerando essas condutas altamente imorais e também ilegais, como esse caso da própria nota, em que a solução jurídica adequada não era um mero afastamento do Toffoli desse processo, seria um afastamento do ministro do próprio tribunal, ou eventualmente ele se reconhecesse o suspeito impedido para julgar essa ação, diferente do que ele fez, que o Supremo fez novamente um malabarismo, reconhecendo, olha, ele não é nem impedido nem suspeito, mas ele vai se afastar por vontade própria, o que mostra que, de fato, o problema hoje no Brasil é justamente isso. O império da lei não existe mais, existe um império de homens e das vontades dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Rossana. Bom, para variar, deu uma amenizada nessa confusão, o Supremo tentando colocar panos quentes. Estão tentando tirar a fervura e considerando até o carnaval aí que se aproxima, ver se as coisas diminuem de temperatura, mas com certeza há uma informação de que o mesmo relatório que foi feito em relação ao Dias Toffoli está sendo produzido em relação ao ministro Alexandre de Moraes e que será apresentado em breve para o ministro Luiz Edson Fachin. Vamos aguardar também como eles vão reagir, Bom, é claro que daí vai ter comentários sobre isso também. O programa de hoje fica por aqui, mas te faço um convite, se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, aproveite o aniversário de 107 anos do jornal para fazer sua assinatura pagando apenas R$1 por mês nos primeiros 6 meses. É só acessar gazetadopovo.com.br/oferta. Então, como eu disse, o episódio de hoje fica por aqui. A gente espera vocês, claro, na semana que vem. Bom carnaval. Tchau! Olá, eu sou a Rossana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!